Quando a gente analisa a performance de uma empresa, a logística sempre aparece como um ponto-chave. E dentro da logística, os custos de armazenagem e estoque são decisivos. Entender como medir e gerenciar esses custos não é só uma questão de ser mais eficiente no dia a dia, não. É uma parte fundamental da estratégia financeira e da competitividade de qualquer negócio. E para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto disso, estudos super importantes na área, como o de Barlow, de 2006, mostram que os custos de armazenagem podem chegar a representar, pasmem, até 40% de todas as despesas logísticas de uma empresa. É um número altíssimo, né? Isso já mostra o peso que a armazenagem tem no bolso e, claro, a oportunidade gigante que existe ao otimizar essa área. Olha, um armazém é muito, mas muito mais do que um simples galpão para guardar coisas. Ele funciona como um ponto estratégico em toda a cadeia de suprimentos. A grande função dele é regular o fluxo entre a oferta e a demanda. Pensa nele como um pulmão para operação. Quando a gestão é bem feita, a empresa consegue responder às variações do mercado, garante que o produto vai estar lá quando o cliente quiser e mantém a operação toda respirando de forma saudável. Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender a diferença crucial entre armazenagem e estoque. Depois, vamos mergulhar na anatomia dos custos de um armazém, aplicar tudo isso num exemplo prático, com números de verdade, e no final, vamos dar uma olhada nas fórmulas essenciais para calcular os custos do estoque. Então, vamos começar pelo começo, com uma distinção que é a base para todo o resto. No dia a dia, muita gente usa armazenagem e estoque como se fossem a mesma coisa, né? Mas, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista contábil, eles são completamente diferentes e representam custos de naturezas distintas. Entender isso é o primeiro passo. A melhor forma de entender essa diferença é com uma analogia. A casa e as coisas dentro da casa. É perfeita. Os custos de armazenagem são os custos da casa. A infraestrutura, o prédio, os equipamentos, o aluguel, a equipe que trabalha lá. Já os custos de estoque são sobre as coisas dentro da casa. O valor dos produtos, o capital que está parado ali, os seguros, os impostos sobre esses produtos e até o risco deles estragarem ou ficarem obsoletos. Percebe como são coisas diferentes? Ok, então focando agora nos custos da casa, do armazém. O próximo passo lógico na nossa análise é separar esses custos em duas caixinhas: custos fixos e custos variáveis. Essa é uma classificação clássica da contabilidade de custos e ela é essencial para a gente conseguir planejar, orçar e controlar a operação de forma eficaz. Como a gente pode ver aqui na tabela, os custos fixos são aqueles que acontecem todo mês. Não importa se o armazém movimentou muito ou pouco. Coisas como depreciação dos equipamentos, salários do pessoal, segurança, IPTU. Já os custos variáveis, esses dançam conforme a música da operação. Horas extras, energia elétrica, mão de obra temporária, eles sobem e descem de acordo com o nível de atividade. Entender essa divisão nos mostra onde temos custos mais engessados e onde temos mais flexibilidade para agir. E a gestão desses custos se baseia em alguns princípios fundamentais. A verticalização, por exemplo, não é só sobre empilhar mais alto, é sobre extrair o máximo de valor daquele metro quadrado, que é um ativo caríssimo. Ou a mecanização, que é basicamente trocar o custo recorrente de mão de obra por um investimento em equipamento, mudando totalmente a estrutura de custos. Cada um desses princípios é um caminho para ganhar eficiência e baixar o custo por unidade. Bom, a teoria nos dá toda a base, né? Mas é na prática que a gente consolida o conhecimento. Então vamos agora pegar todos esses conceitos e aplicar num estudo de caso, calculando passo a passo o custo operacional mensal de um armazém. Para o nosso exercício, vamos usar os dados de uma empresa fictícia, a Farmazém. O nosso objetivo aqui é bem claro: descobrir qual é o custo total por mês para manter a área de armazenagem deles funcionando, somando todos os componentes que a gente já discutiu. O processo de cálculo é super metódico, quase uma receita. Primeiro, a gente isola os custos que são só da área de armazenagem, usando um rateio. Depois, pega todos os custos que são anuais, como depreciação e IPTU, e transforma numa base mensal. Aí calculamos o custo total com a equipe, já incluindo os encargos, e somamos as contas de consumo e outras despesas. No final, é só somar tudo para chegar no custo total da operação. E dentro dessa sopa de números, tem um ingrediente que se destaca, e muito. Esse valor aqui, R$ 63.980, é o custo mensal apenas com a folha de pagamento da equipe do armazém, somando salários e encargos. Já dá para ter uma pista de qual é o maior custo dessa operação, né? E aqui está o resultado final da nossa conta.
Depois de juntar todos os custos, fixos, variáveis, diretos e rateados, o custo total para operar o armazém da Farmazém é de quase R$ 105.000 por mês. É um valor bem expressivo que precisa ser gerenciado com muita atenção. A principal conclusão do nosso cálculo prático está perfeitamente resumida nessa frase. Mais de 60% do custo total vem da mão de obra. E qual é a implicação estratégica disso? É que as alavancas mais poderosas para controlar e reduzir os custos de armazenagem estão na gestão de pessoas, na otimização dos processos de trabalho e no aumento da produtividade da equipe. É aí que o jogo é ganho. Mas a análise não para por aí. A partir desse custo total, a gente consegue extrair outros indicadores de gestão que são cruciais. O custo por posição palete, por exemplo, nos diz o quão eficiente estamos sendo no uso do espaço. E a taxa percentual I é ainda mais interessante. Ela transforma todo o custo da estrutura do armazém em um percentual anual. E é essa taxa que vai fazer a ponte para a gente calcular a outra metade da equação, os custos do estoque. Exatamente. Já desvendamos os custos da casa. Agora vamos voltar nossa atenção para as coisas dentro da casa. Vamos analisar os dois componentes principais do custo de ter um estoque, que basicamente quantificam o peso financeiro de manter produtos parados. O primeiro deles é o custo de aquisição, ou custo do pedido. Ele representa todos aqueles gastos fixos que acontecem toda vez que a empresa faz uma compra: o processo de fazer o pedido, o transporte, o recebimento, a inspeção. A fórmula nos ajuda a entender como o número de pedidos que fazemos e o tamanho de cada um deles afeta o custo total ao longo de um ano. O segundo, e que geralmente tem um impacto maior, é o custo de manutenção. Esse é literalmente o custo de carregar o estoque. Aqui entra o custo do dinheiro que está parado ali, seguros, perdas por avaria ou obsolescência e, claro, o custo do espaço físico, que é representado por aquela taxa I que a gente calculou antes, vinda dos custos do armazém. Essa fórmula nos diz o quanto custa ter o inventário. E isso tudo nos leva à grande ideia central de hoje. Apurar e gerenciar os custos de armazenagem e de estoque vai muito além de uma tarefa da contabilidade. É uma atividade estratégica. Ela impacta diretamente o capital de giro da empresa, a margem de lucro e, no fim das contas, a capacidade que o negócio tem de competir no mercado com uma cadeia de suprimentos ágil e eficiente. Para fechar, fica uma provocação para a gente refletir. Como será que todo esse modelo que a gente estudou, a separação de custos, a análise do que mais impacta, as fórmulas de otimização, é aplicado numa escala gigantesca por empresas como a Amazon ou o Magazine Luiza, que fizeram da logística o seu maior diferencial? Analisar esses casos nos mostra o poder que esses conceitos têm quando são executados com excelência.